pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Dias, sou psicóloga clínica, estou vindo aqui novamente para que a gente possa iniciar uma nova conversa sobre um novo tema, a invisibilidade do trabalho doméstico. Para mim é sempre muito gratificante pensar nesse tema, assim, pensar no papel da mulher na sociedade, quais as cobranças que nós sofremos, quais os impactos de vivermos ainda numa sociedade patriarcal, um tanto machista, o que é esperado da mulher nessa sociedade. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e vocês já devem ter ouvido falar que a mulher está vivendo uma exaustão emocional e física muito grande durante a pandemia, né? Isso tem sido um tema recorrente que eu tenho me deparado muito. Isso faz a gente pensar em muitas coisas no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade. Primeiro, acho que não dá pra gente deixar de pensar sobre as cobranças, né? O que socialmente ainda é esperado dessa mulher? Que ela cuide da retaguarda, né? Que ela dê o suporte para que o homem vá para o mercado, né? Então, durante muito tempo, se a gente for pensar no contexto histórico, né? Lá atrás, o homem saía para trabalhar, ele ganhava o dinheiro, ele saía para financeiramente ter retorno, enquanto nós mulheres ficávamos responsáveis pelo trabalho doméstico, né? Ficávamos responsáveis pela retaguarda, enquanto o homem ia para o trabalho público. Então o trabalho dele era um trabalho visível, era um trabalho visto e um trabalho que gerava riqueza financeira, né? Vivemos um sistema capitalista onde o valor ele está diretamente atrelado ao quanto de dinheiro a gente produz com o nosso trabalho, né? Então esse homem, ele sempre foi detentor do poder, né? De alguma forma, a mulher, ela meio que virava um objeto, né? Uma posse desse homem. Então ele era o detentor do poder porque ele era o detentor do capital. Depois de muita luta feminista, fomos conquistando alguns espaços públicos também. Então começamos a deixar o espaço privado e começamos a ocupar o espaço público, né? Ali o espaço onde também poderíamos produzir essa riqueza, esse capital. Embora nos últimos anos a gente venha conquistando um espaço maior nessa vida pública, continuamos sendo cobradas pela demanda da retaguarda, né? Continuamos sendo cobradas para que sejamos excelentes mães, para que sejamos excelentes donas de casa, esposas, para que sejamos belas, que a gente consiga atender a um padrão físico esperado, e mais uma cobrança, né, agora, que é a cobrança pela produção também de capital, pela geração de riqueza. E isso tem gerado cada vez mais uma sobrecarga muito grande, né? Acho que a gente não pode mais nem falar em dupla jornada, porque dupla jornada requer pausa, né? Então eu saio de um e vou para o outro. A jornada da mulher, muitas vezes, ela é ininterrupta, né? A gente não para, desliga de um e já imediatamente está conectada a uma outra atividade. Não há pausa, não há descanso. Socialmente, ainda se é cobrado que a mulher ocupe esses papéis. Inconscientemente, a gente assume essa responsabilidade e a gente se cobra para atender a essa expectativa. Nos cobramos para sermos essa mãe perfeita, dona de casa perfeita, esposa perfeita, profissional perfeita. Mas é impossível dar conta de tudo, não somos super-heroínas, é impossível sermos perfeitas em todos esses papéis, né? Precisamos de alguma forma delegar, precisamos distribuir essas responsabilidades. Ao homem, na grande maioria das vezes, ainda cabe somente, não que seja, eu não tô querendo reduzir, tá, gente? Mas assim, ao homem ainda cabe o sair de casa para ir ganhar o dinheiro, né? Pouco se cobra desse homem que ele contribua com as tarefas domésticas. E esse trabalho doméstico, ele é extremamente invisibilizado. Eu tô falando aqui, a princípio, de uma mulher que gera renda, que trabalha fora, que está na vida pública e que também fica com essa demanda doméstica, mas também não podemos esquecer daquela dona de casa, né? Daquela pessoa que optou por cuidar. Talvez, eu tô falando de opção, mas nem sempre é opção, né? Às vezes é justamente por não se ter rede de apoio que eu preciso ficar em casa me dedicando exclusivamente ao cuidado com os filhos. E esse trabalho muitas vezes é invisibilizado. Ao meu ver, passa por uma questão aí do sistema
econômico no qual vivemos no sistema capitalista que valoriza a produção e a produção que gera capital, porque dá poder de consumo e faz girar a economia, e desqualificamos o cuidado, esse cuidado de base que é tão importante, né? Quantas vezes a gente ouve, né, alguém falar a respeito de uma dona de casa, tipo, mas ela fica em casa o dia inteiro, nossa, mas ela não faz nada. Nós invisibilizamos o trabalho doméstico, invisibilizamos o trabalho dessas pessoas que estão ali na retaguarda e que cuidam da educação dos filhos e que cuidam da casa e que cuidam para que todo o resto funcione. E o quanto isso é importante, né, gente? Assim, o quanto que isso é importante para a saúde mental da sociedade, né? O quanto que essa base, o quanto que esse trabalho tão pouco valorizado é importante para a saúde mental das crianças que se tornarão adultos, que virão aqui para a sociedade, enfim. Então, a minha conversa hoje é para que a gente possa olhar para esse trabalho como algo, como um trabalho. Muitas vezes a gente olha como um não fazer nada. E por que a gente olha como um não fazer nada, né? Porque não gera dinheiro, porque não gera capital, porque não gera riqueza. Sobrecarregamos, né? Muitas vezes eu digo mulheres porque são mulheres muitas vezes, na grande maioria das vezes, que ocupam esses papéis. Quanto que essas mulheres chegam exaustas, quando elas vêm para o consultório, quando elas vêm procurar ajuda psicológica, elas chegam exaustas, emocionalmente exaustas, fisicamente exaustas e com uma culpa gigantesca. Porque, além de exaustas, elas são chamadas de loucas. Então, o meu cansaço não justifica as minhas explosões, porque ninguém consegue reconhecer o meu trabalho como trabalho. Então, a gente precisa, de alguma forma, falar a respeito disso para legitimar essa dor, né? Para dizer para essa mulher que chega exausta que ela não é louca, né? Que ela está cansada, porque o que ela faz é trabalho. Porque o que ela faz demanda dela. Muitas vezes demanda mais do que o trabalho fora de casa, né? Porque o trabalho de casa ele traz reconhecimento. O trabalho doméstico muitas vezes não traz, na grande maioria das vezes não traz esse reconhecimento. Como estamos no mês de maio, o mês do trabalho, né, em que comemoramos o Dia do Trabalho, eu quis trazer essa pauta aqui, eu quis iniciar essa conversa aqui, para que a gente comece a se questionar. Será que nós desconstruímos isso em nós mesmas, em nós mesmos? Será que a gente também reproduz essa lógica de que quem trabalha em casa não trabalha? De que quem cuida dos filhos não está trabalhando? Porque isso é adoecedor. É adoecedor para a sociedade que não permite que essa mulher exerça esse papel e veja a legitimidade do seu cansaço, e aí muitas vezes ela não consegue pedir ajuda porque ela se cobra imensamente para dar conta daquilo, porque dizem para ela que o que ela faz é pouco. Enfim, acho que são muitas coisas para a gente pensar no que diz respeito a esse tema. Espero ter conseguido plantar uma sementinha aí para que a gente comece a falar um pouco mais sobre a invisibilidade do trabalho doméstico. É isso, gente, e até o próximo vídeo.